é o mês de conscientização sobre o dízimo. Em nosso programa, ao longo deste tempo, estamos refletindo sobre o dízimo como um sinal de amor e pertencimento. E no programa de hoje temos a presença do André Moreira, ele que é coordenador da Pastoral do Dízimo do Regional Nordeste 3 da CNBB e vem refletir sobre o dízimo como uma experiência de fé. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós queremos falar um pouco sobre o dízimo como uma experiência concreta de um homem de fé, de alguém que tomou a iniciativa de ser fiel no seu sentimento de gratidão, fiel ao sentimento de gratidão, porque nós somos gratos a Deus, sim, porque reconhecemos que Deus tomou a iniciativa, Deus nos ama, mas nós também queremos não só afirmar essa fidelidade de Deus para conosco, mas nós também queremos assumir a nossa fidelidade com Ele. De várias formas, claro, e na dimensão do ser dizimista, de uma forma concreta, materializada, de um compromisso. É isso, eu enquanto dizimista, eu faço a experiência agora de assumir um compromisso com o Pai, um compromisso de me manter firme nesse sentimento de gratidão, um compromisso de fazer com que o reino dele aconteça, e por isso eu desejo assumir essa corresponsabilidade e também, ao mesmo tempo, enquanto comunidade eclesial, queremos também assumir a nossa responsabilidade. Agora, se eu, enquanto dizimista, assumo a corresponsabilidade, a comunidade assume a responsabilidade. É isso que nós vamos ver lá no capítulo 3, nos versículos de 8 a 10 do profeta Malaquias, que vai fazer um questionamento. O profeta faz uma denúncia perante aqueles que estavam no templo, que recolhiam o dízimo, mas muitas vezes não aplicava na sua devida finalidade. E o profeta vai dizer, tragam integralmente o dízimo ao tesouro do templo para que haja alimento em minha casa. Fazei experiência e vereis se não abro as comportas do céu e bênçãos serão derramadas muito além do necessário. É o Malaquias capítulo 3:10, muito conhecido como Malaquias 3:10, o fazer experiência. O profeta chama a atenção de que o recurso do dízimo deve ser aplicado nas suas finalidades, a partir dessas dimensões que nós tanto compreendemos na dimensão religiosa, na dimensão eclesial, na dimensão missionária e também na dimensão caritativa, Como a palavra de Deus vai deixar bem claro que o dízimo era para beneficiar naquela época os órfãos e as viúvas, e hoje tantas outras realidades gritantes. Então, por isso que o profeta chama atenção, estão desviando, e essa atenção também nós podemos tomar de forma muito individual. E eu enquanto filho amado, eu enquanto cristão católico, eu enquanto batizado, eu tenho também entregado o dízimo de forma integral, ou seja, aquilo que no meu coração, impulsionado pela palavra, como diz Paulo aos Coríntios, cada um dê conforme o impulso do seu coração. Eu tenho colocado também essa melhor parte, a parte que de forma muito orante o Senhor também suscitou em meu coração, e eu também consciente da minha responsabilidade, consciente das minhas obrigações, consciente de tudo aquilo também que eu tenho sido recompensado a partir do meu trabalho, a partir da minha renda, aquela parte que eu disse, essa pertence ao Senhor, ao qual eu ofereço na minha comunidade eclesial para que o reino dele aconteça. Por isso eu tenho feito a experiência, fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, fazei a experiência. O profeta lá no início, nos versículos antes, vai dizer, se por acaso estás tentando me enganar, no que, Senhor? Na contribuição, no pagamento, lá usar essa linguagem, no pagamento do dízimo e das ofertas. Por isso vai sereis amaldiçoados. Não que seremos amaldiçoados, meu irmão, minha irmã,
por causa que Deus vai nos castigar pela nossa omissão de ser dizimista. Não é isso, não. É porque no momento em que eu não faço a minha experiência devida, enquanto cada cristão não assume a sua corresponsabilidade, contribuindo com as necessidades diversas para o anúncio do reino, o reino de Deus, que necessita do anúncio da palavra, e por isso está aqui a igreja para acontecer isso, esse anúncio não se cumpre. Quando esse anúncio não se cumpre, o mundo vai tomando as suas devidas formas, não das formas que Deus pensou. Por isso que nós vamos ver tanta falta de paz, tanta falta de amor, tanta falta de misericórdia, porque é prova de um coração sem Deus, de um coração que não encontrou Jesus. Quando eu contribuo com o meu dízimo, essa deve ser a minha alegria, que eu ofereço a Deus uma parte daquilo que eu tenho como reconhecimento e gratidão, mas eu também possibilito, contribuo com o anúncio do Evangelho e faço com que esse Evangelho possa chegar no coração de cada pessoa e transformar a vida de cada pessoa. Por isso que faça a experiência e vereis se não abra as comportas do céu e bênçãos são derramadas. Deus derrama a sua graça e já tem derramou desde sempre, mais ainda afirmou essa graça derramada na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, e mais ainda Ele dá continuidade a partir da sua igreja, fazendo com que o Evangelho aconteça. E eu que sou dizimista, você que é dizimista, nós promovemos esse anúncio do Evangelho e as bênçãos são derramadas e o mundo de justiça, o mundo de paz, o mundo de amor vai sendo construído. Ai deste mundo se não fosse o anúncio do Evangelho. Ai deste mundo se não fosse a percepção daqueles que um dia se encontraram com o Pai e tentam fazer melhor. E triste deste mundo sem Deus também. Por isso, fazei a experiência e vereis se não abras com portas do céu e bênçãos serão derramadas além do necessário, porque esse dízimo é de fato uma expressão do meu amor, mas também uma expressão do meu pertencimento à comunidade que cumpre o mandamento do ide proclamar o Evangelho a toda criatura. Convido você a fazer a experiência. E você que já faz, peça a Deus sempre a graça de se manter fiel a essa experiência bonita também. Procure a Secretaria Paroquial, a Pastoral do Dízimo na sua comunidade, na sua paróquia e faça a experiência. E peça a Deus essa graça, a graça da fidelidade. Assim seja. Amém. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou, vamos